O movimento estudantil, ele, no final da década de 60, teve muita dificuldade de se impor, né, porque a repressão militar foi muito grande, né, e a grande maioria dos líderes estudantis foram perseguidos, muitos torturados, assassinados, e o movimento realmente entrou num processo de refluxo. A grande maioria das lideranças estudantis, eles se centraram na clandestinidade, né? Não tiveram como atuar livremente. As próprias entidades estudantis, como a UNE, a UBS, os grêmios livres nas escolas, eles foram caçados, né? A grande maioria, inclusive, foram monitorados depois pelas direções das escolas, das universidades. As diretorias muitas vezes eram indicadas pela direção das instituições, né? Para os grêmios livres, né, que era a base do movimento secundarista, eles tiveram fim e foram transformados no que nós chamamos que chamavam na época de centro cívico, e era justamente orientado pelas direções das escolas, e a maioria dos dirigentes desses centros cívicos eram indicados. Eram aqueles alunos que tinham total concordância com a instituição, né? Já no final da década de 70, o movimento estudantil ele começa a retomar as mobilizações. Foi justamente aqui na cidade de São Paulo que os estudantes, em 77, foram às ruas, né, para lutar pela anistia dos presos políticos. Isso foi muito importante porque trouxe uma força para o movimento. E aproveitou-se nos anos posteriores, de 78, 79 e 80, né, as grandes lutas que ocorreram no ABC Paulista, né, dos metalúrgicos. Então essa unidade dos estudantes, dos operários, elas foram muito importantes, né, para os jovens estudantes iam para as assembleias de metalúrgicos. E isso possibilitou dar mais energia ao movimento e começou a reivindicar a reconstrução das suas entidades, né, para a UNE, né, que foi reconstruída em 79. A UBS posteriormente, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas na época, né? E a luta para se conseguir o direito à organização dos estudantes nas escolas começa a ter grande força, né? Os estudantes nas cidades organizaram as entidades municipais dos estudantes secundaristas, e isso foi muito importante porque começou a ocorrer movimentos pelas cidades do país afora. Aqui vocês estão vendo essa foto aqui, artigos de jornais, que foi uma das manifestações que eu participei na cidade de Natal, que os estudantes foram às ruas, né, os estudantes secundaristas, reivindicando justamente o direito à minha passagem, e na época não estava garantido. E isso significou grandes mobilizações dos estudantes, que posteriormente, já na década de 80, 84, né, foi o motor da campanha das diretas. E a campanha das diretas, elas tinham um significado de luta política, que era justamente por abaixo da ditadura militar. Nessa época, os estudantes saíram às ruas, cantando músicas, protestando. Inclusive tinha uma marchinha que dizia: "Tá com medo, seu João, chegou a hora da eleição. Tá com medo, seu João, chegou a hora da eleição. A gente pede, ele não dá, tudo bem, deixa pra lá, como é que vai ficar? Em abril o Brasil todo vai parar pra acabar com a ditadura militar." Quer dizer, era um movimento essencialmente político. Era um movimento essencialmente político, né, que garantiu que os estudantes fossem às ruas e enfraqueceu a ditadura militar, né? Enfraqueceu a ditadura militar e possibilitou o governo na época, que era o João Batista Figueiredo, né, não tivesse força para indicar o seu sucessor. Então a campanha das diretas teve uma participação muito grande dos estudantes secundaristas, e esse movimento ele surge justamente, tem origem a partir daquelas mobilizações que ocorreram em 77, da luta pela anistia. E depois foi desenvolvendo na luta pela organização dos estudantes, pela reconstrução das suas entidades estudantis,
que possibilitou já na década de 80 os estudantes saírem às ruas pelo fim da ditadura militar, pela eleição do presidente da República.